Ei, Andressa, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Tudo. Deixa eu só fixar aqui o tema. Aham. Trabalho e estudo no exterior. Para quem entrar conseguir ver direitinho o que a gente está falando. Imagina. Pronto. Bom, tá pronto? Preparada? Pronto, preparado. Temos quantos online? Por enquanto Ai. tem 8. As pessoas vão entrando. E a gente começa se apresentando e aí quando as pessoas já tiverem também, elas pegam o conteúdo. Depois eu vou gravar essa live, né, para disponibilizar ela no YouTube, para as pessoas poderem ver também posteriormente, quem não conseguiu entrar hoje. Combinado? Combinado. Perfeito. Então, perfeito. Então vamos Pronto. lá. Gente, quer começar? Falar? Pode se apresentar. Pode falar. Boa noite Ladies a first. todos. Ok. Meu nome é Andressa Vassolé, sou proprietária da Bavel, agência de viagens localizada em Guarapari, Espírito Santo. Para mim é a melhor cidade do Espírito Santo, né? Não sei para vocês. Então, a agência já vai fazer 27 anos. Montamos a agência há 27 anos atrás. E hoje nós estamos com a parceria com o nosso amigo Gustavo, que é da ETC, né, Gustavo? Isso mesmo. Trazendo mais essa novidade para Guarapari, que aí vai ficar mais fácil das pessoas de Guarapari no entorno adquirir os produtos. E é uma live interessante, que é um produto onde agrega tanto o estudo no exterior quanto o trabalho, não é isso, Gustavo? Verdade, exatamente. Hoje a gente trabalha, na verdade, Andressa, com vários. Para quem não me conhece, né, que está vindo aí por causa de você, meu nome é Gustavo, eu sou diretor da ETC Intercâmbio, da franquia aqui de Vitória. E hoje a gente vai bater um papo sobre estudo no exterior que permite trabalhar, né? Porque muita pessoa precisa dessa rendinha extra aí para ajudar, às vezes se manter lá fora. E também porque muita pessoa prefere trabalhar, quer ter a experiência de trabalhar, né? Então, assim, a gente tem um portfólio muito extenso, mas não dá para tratar tudo. Até tratei muitos países ali, na chamada tem vários países, a gente vai dar uma pincelada um pouquinho em cada um para dar tempo, porque a live só tem 1 hora. E aí as dúvidas depois a gente responde, quem tiver dúvida, né, manda no inbox aí que a gente vai respondendo depois, se por acaso a live acabar. E Andressa, qual o primeiro país que você quer saber aí de mim? Vamos ao Canadá? Perfeito, vamos lá. Então, gente, o Canadá, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho aí de trabalho e estudo, né? Então, vamos começar pelo Canadá. No Canadá, antigamente, você podia trabalhar e estudar simplesmente estudando inglês, você já ganhava permissão de trabalho, dependendo aí das características do seu curso, né? Só que o mercado da América Latina começou a desrespeitar bastante as regrinhas, e aí eles cortaram esse tipo de programa para o Brasil. Porém, ainda há um jeitinho de trabalhar. Jeitinho não, porque jeitinho parece que está dando um jeito, né? Existe uma possibilidade de trabalhar no Canadá, que é através de colleges, né? Cursos superiores, faculdade, tem que ser curso de graduação, cursos assim. Inglês não dá mais permissão de trabalhar. Tá. Para você poder trabalhar no Canadá, você tem que fazer um curso desses que eu estou falando, né? De pelo menos 6 meses. Então, acima de 6 meses, você pode aí trabalhar enquanto estuda. Lembrando que inglês não dá direito ao trabalho, tá? E aí existem colleges públicos e privados. Eu já até fiz uma live diferenciando isso. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Di Cavalcante. Lá tem tudo explicadinho dessas coisas mais profundas assim. Então tem um college público, tem um college privado. As pessoas podem, tanto no college público ou no college privado, elas têm o direito ao trabalho. E aí o que acontece? Quando elas estudam no college, por exemplo, colleges eles têm áreas diversas, né? Como eu falei que não é inglês, então é o que a pessoa tem que estudar para poder trabalhar? Marketing, administração, ou ela tem que fazer tipo uma faculdade mesmo, ou um curso menor que uma faculdade, que seria tipo um tecnólogo, alguma coisa lá que a pessoa já estuda para entrar na prática lá no mercado de trabalho, que eles chamam de college. E aí, com esses colleges, eles podem trabalhar e as áreas são diversas, né? Tem várias áreas distintas. Enquanto a pessoa está estudando, ela pode trabalhar 20 horas por semana, tá? Que é meio período, que a gente chama, né? E aí, o que acontece? Existem alguns programas no Canadá que a pessoa pode contratar o programa mais co-op. O que é isso?
O co-op é uma espécie de estágio. Então, vamos supor que eu vou fazer um curso de 1 ano no Canadá, sendo que vai ser 6 meses de estudo. Então, eu vou estudar, sei lá, marketing, 6 meses. E aí, se eu contratar esse curso de 6 meses, eu já posso trabalhar. Mas você também pode contratar um curso chamado Mais Co-op, que é o quê? Eu vou estudar 6 meses de marketing. Enquanto eu estou estudando esses 6 meses, eu vou poder trabalhar meio período, que são 20 horas semanais, já que eu estou estudando, não posso trabalhar o período integral. Quando acaba os 6 meses, a escola vai me arranjar um estágio, e tem até estágio remunerado, e aí eu vou botar na prática o que eu aprendi no marketing. Então, eu vou fazer um estágio relacionado a marketing, que foi o que eu estudei. Então, eu vou continuar, depois que eu estudar os 6 meses, fazendo um estágio de marketing remunerado e ainda podendo trabalhar mais 20 horas semanais remuneradas que eu já tenho direito. Aí é como se você estivesse trabalhando praticamente 40 horas semanais mesmo, que é o full time que a gente chama. Então, essa é a forma de trabalhar no Canadá. Como no Canadá não é curso de inglês, então, para estudar e trabalhar no Canadá, no Canadá, você já tem que ter um nível aí intermediário de inglês. Não dá para ir 0 no inglês para poder trabalhar. Você tem que fazer uma prova daqui antes. Se o college for privado, é muito mais fácil. É uma provinha online, papou, deu ruim, você faz depois de novo, que melhorar, é de graça. Só manda o link, a pessoa faz, é isso. Já está aprovado. É pagar e viajar. O college público, não. Ele exige algumas certificações aí que as pessoas conhecem, o IELTS, TOEFL, depende de qual college, qual é a universidade, né? Qual que é a instituição que a pessoa vai escolher. E aí sim vai pedir algum nível de inglês um pouco mais elevado e já tem uma nota específica nessa prova que você tem que fazer. Aí não basta mais uma prova online, né? E para quando a pessoa não tiver o nível também, ela pode fazer um programa de Pathway, que é o quê? Ela quer entrar na universidade, mas ela ainda não tem o nível de inglês. Ou ela quer fazer esses colleges, mas ela não tem o nível de inglês. Ela faz esse Pathway, que é um programa anterior ao college, e aí ela vai estudar nesse programa tanto inglês quanto uma preparação para a vida acadêmica. Aprender as regras da ABNT do Canadá, né? A fazer um memorando, fazer coisas, linguagem universitária. E aí, automaticamente, essas escolas elas têm parceria com o college. Então, a pessoa já migra de dentro dessa escola de inglês, que ela fez o Pathway, para o college sem precisar dessas provas. Porque aí o college ele já entende que dentro da escola de inglês, o aluno já chegou no nível de inglês que ele precisava. Então, ele pode migrar direto aí para o college sem passar por prova de certificação, né? Uma observação é que no Canadá, como são cursos específicos de college, você não tem esses cursos assim, todo dia para entrar, que nem eu vou falar depois nos outros. Já são em datas específicas. É como se você tem uma faculdade, né? Você não pode entrar na faculdade qualquer semana que você quiser. E então você vai ter que ter já a programação bem prévia, né? Para poder pegar todas essas datas certinha. E aí, o salário mínimo no Canadá, a média, né? O salário mínimo no Canadá, quer dizer, que as pessoas ficam muito curiosas, é mais ou menos aí na média de 11 a 13 dólares canadenses, porém, isso varia de província para província. Então, no Canadá, tudo a resposta depende da província. Então, assim, se você for para a província de Ontário, vai ser um valor. Se você for para British Columbia, por exemplo, já é um valor maior o salário mínimo. Mas essa média aí já é excelente, você consegue se manter tranquilo ganhando isso aí por mês. Claro que você não vai morar, né, no apartamento, sozinho, no centro de Toronto, mas você consegue sim bancar com vida de estudante aí, tranquilo, trabalhando essas 40 horas do estágio, mais do trabalho que você tem direito, é super tranquilo. E aí depois você vai renovando, pode entrar num processo para aplicar para imigração, residência permanente, aí tem várias possibilidades de você continuar aí trabalhando no Canadá. Bom, o Canadá é bem interessante, né? É bem interessante. O Canadá, ele é o destino que a gente não só, né? Ele é o destino mais vendido do intercâmbio. Ele é o primeiro colocado para brasileiros. É o destino que o brasileiro mais procura. Quando trata-se de ensino superior, aí ele já perde uma posição para os Estados Unidos. Mas quando se fala de estudar fora o inglês, o idioma, o Canadá, aí, ele é o queridinho do Brasil, disparado. Ele é o primeiro lugar. Porque ele tem tipo, a qualidade inteira dos Estados Unidos, que é o que está na cabeça do brasileiro, né? Nasce já sabendo falar Disney, artista americano e tudo isso, porém ele tem um custo mais baixo,
E aí tem uma qualidade de vida melhor também, no meu ponto de vista. Então, tem algumas vantagens aí em relação... O visto é mais prático, né? A Mais burocracia do visto é tranquilo, um com pouco menor. certeza. Então, ele é um destino aí top one da lista. Vamos E lá. a Irlanda? Vamos... Beleza. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre esses países que vão ficando para trás, vocês vão escrevendo, depois no final a gente aí abate todas as dúvidas, tá? Bom, vamos falar de Irlanda então, que é um destino assim, super, super, super econômico. Dentre os destinos que eu vou falar hoje, ele está entre os 2 mais baratos. Então a Irlanda é um destino muito barato, para quem não sabe, né? Irlanda é um país da Europa, fica perto ali da Inglaterra, mais ou menos. A gente chama esse programa de Work and Study, né? Que é trabalhar e estudar. Como é que ele funciona, a regrinha dele? Aí sim você pode, com inglês, já trabalhar na Irlanda. Aí você não precisa fazer um curso superior, nada disso. O inglês ele já te dá direito a trabalhar na Irlanda. Você vai se matricular para um curso de 25 semanas. Ai, meu cabelo tá no olho. 25 semanas é mais ou menos 6 meses. Então você vai estudar essas 25 semanas e, na verdade, você vai ganhar um visto de 8 meses. Sendo que durante esse tempo, falando bem chulamente aqui, 6 meses de estudo e 2 meses de férias, tá? Como assim, de férias? Tá, você vai ganhar esses 6 meses de estudo, ganhar não, né? Você vai fazer esses 6 meses de estudo com 2 meses de férias. Enquanto você estuda, que é durante os 6 meses que você está estudando, você só vai poder trabalhar meio período, que é 20 horas semanais. Quando você pega as suas férias, tá? Aí você pode trabalhar até 40 horas semanais. Só tem uma regrinha nas férias para poder trabalhar 40 horas semanais específicas. Eu até anotei aqui o dia. As férias têm que ser entre maio e agosto ou entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. Sendo que o número de semanas de trabalho, né, trabalhando 40 horas, não pode ultrapassar 8 semanas. Então, você não pode trabalhar mais de 8 semanas por 40 horas. E se você quiser trabalhar 40 horas nas férias, tem que ser entre essas datas que eu falei. Se for fora, só vai poder trabalhar 20, tá? Que é uma regrinha deles lá. Outra coisa, super vantagem da Irlanda, que eu falei primeiro que é barato, né? Segundo, sim, não precisa tirar visto daqui. Isso é muito tranquilo, porque tem muita gente que tem dificuldade para tirar visto. Seja pela situação financeira, seja por não conseguir demonstrar vínculos com o Brasil. Então, o que você... é só ir? Mais ou menos. É quase isso, tá? Eu nunca vi uma pessoa que teve que voltar. Mas, por exemplo, você vai para a Irlanda e o visto você já tira de lá. O nome do visto que a gente fala, que você ganha uma carteirinha agora, se chamava GNIB. Muita gente ainda fala isso, mas errado, já mudou. Agora é IRP, que é uma carteirinha que você ganha para poder fazer ter essa permanência enquanto você estuda com esse programa de trabalho e estudo. Então... você tira de lá já, ele tem um custo de 300 euros, você faz na Garda, né, que é o escritório lá da imigração irlandesa, 300 euros. A única questão aí que você tem que ter é o seguinte, para tirar o visto, o que você tem que ter são os documentos básicos, tipo assim, a carta da escola que você está estudando, é um seguro-saúde obrigatório do governo da Irlanda, tem um seguro específico deles lá, que é mais ou menos uns 150 euros. O grande X da questão aqui é que você tem que comprovar que você tem 3 mil euros. Esse valor já foi 1.000 euros no passado, mas igual o caso lá do Canadá, descumprindo, né, as regras, descumprindo as regras, mas tem países que tem que provar mais, então a gente está até razoável. Uhum. Então, assim, quanto mais complicado o país, eles pedem mais, para ir realmente quem tem condição, entendeu? Para eles não acharem que a pessoa está querendo ir só para imigrar, então eles querem ter certeza que a pessoa tem a condição de ficar lá sem precisar necessariamente trabalhar, entendeu? Que o trabalho vai ser tipo um plus. Então, tem essa regrinha aí, você tem que mostrar 3 mil euros, porém, uma coisa, a regra melhorou muito. Existem várias formas de você comprovar os 3 mil euros. Eu não vou entrar em todas as formas, porque são muitas, mas existem várias formas. E uma delas, que é muito fácil para quem não tem, é pegar o dinheiro emprestado e depois devolver. Você comprova, depois que você tira o seu visto, você devolve para quem você pegou. Então, tem como aí dar uns jeitos para conseguir tirar esse visto. Muita gente consegue tirar, ele é bem mais tranquilo assim. Não tem aquela entrevista para qual que é a intenção da sua viagem, não é nada disso. É um visto muito tipo assim, trouxe o documento, carta da escola, seguro, mostrou os 3 mil euros, ponto.
visto aprovado, toma sua carteirinha e é isso. Lembrando que esses 3 mil euros não é um custo, tá? É 300 euros. Você só precisa ter 3 mil euros para mostrar. Depois que mostrou, o dinheiro é seu de novo. Ou da pessoa que você pegou emprestado, né? Uma coisa interessante também de falar para a Irlanda é que a remuneração média da Irlanda é mais ou menos 10 euros, tá? A hora. E também é super tranquilo se manter lá na Irlanda trabalhando sem problema nenhum. O único ponto-chave aí que eu gosto particularmente de orientar é que quando surgiu essa opção de brasileiro trabalhar na Irlanda, foi um boom muito grande, né? Porque é muito fácil, é barato. Quando eu falo barato, gente, tipo assim, com 10 mil reais, você faz um curso aí de 8 meses, podendo trabalhar. É muito barato. Então, assim, muito barato. Então, você consegue, como ficou muito fácil, bombou. Foi muita gente para lá. E aí, o que a gente faz? A gente tenta um pouco migrar as pessoas para cidades. Então, por exemplo, tem muita gente que já vem, brasileiro, principalmente quem mora em cidade menor, tipo eu aqui em Vitória, você em Guarapari. Você sabe que o nosso perfil das pessoas que moram nessas cidades é muito tipo assim, já que eu vou viajar, eu quero ir para uma cidade grande. Ninguém quer ir para Inglaterra para ir para Bristol de primeira. Todo mundo quer ir para Londres, né? Depois que ela já conhece tudo, que ela vai meio que pingando ali nas outras. Para lá a mesma coisa. Então, como Dublin é a capital, todo mundo Dublin. Dublin ficou, tipo, lotado, saturado. Então, a gente gosta de migrar um pouco também para outras cidades. Tem Cork, que é a segunda maior cidade. Tem Galway, que é a terceira. Tem Limerick, que é uma cidadezinha bem pequenininha. Prefiro Cork e Galway, né? Mas tem Limerick também. E aí, o que acontece? Essas cidades, não que não tenha brasileiro, não que não tenha muito estudante, mas ainda é um pouco menos que Dublin, porque Dublin é o foco principal. E o que é outra vantagem? O custo de vida nessas cidades é menor que em Dublin, principalmente para moradia, que é um grande problema de Dublin, né? Que as pessoas às vezes levam um tempinho para achar a moradia ideal, né? Porque ninguém quer pagar, todo mundo quer uma moradia barata, com boa infraestrutura e perto do centro. Então, é difícil. Então, a pessoa, ela vai dando uma... Ó, tem até a Márcia aí, ó, ela vai fazer o intercâmbio, ela está agendada fazendo intercâmbio em Cork, justamente isso. A gente migrou, não Dublin e Cork, porque é uma cidade que você tem um pouco mais de tranquilidade aí para viver o estilo irlandês, sem aquele... Porque que acontece? Quando você tem muito brasileiro também, acontece que automaticamente as escolas apresentam uma porcentagem maior de brasileiros. Então você estuda com muito mais brasileiros no seu intercâmbio, que não é o ideal, né? Acho que de Irlanda a gente pode dar uma passada, acho que deu para entender mais ou menos. Vamos passar para o próximo. Qual que você quer agora? Ah, só uma questão que eu esqueci, que eu fiquei na minha colinha. Na Irlanda, vocês podem renovar também o visto, tá? Por 2 vezes. Então você pode fazer isso, depois pode renovar para fazer esse programa tudo de novo. Lembrando que sempre para trabalhar tem que estar estudando. Porque não pode ficar renovando para sempre. Porque a imigração entende. Essa pessoa está enrolando. Ela só está renovando aqui para ficar. Ela já é tipo assim, fluente do fluente em inglês. Em que ela está ainda estudando inglês? Entendeu? Então, se você quiser renovar depois desse tempo que é permitido, aí você tem que renovar para uma faculdade, um curso diferente. Não para inglês para sempre, entendeu? Você falou qual? A Márcia vai com você agora, você falou, né? Isso. Ela já fez intercâmbio. Ela voltou de Malta, que inclusive é um país que a gente vai falar aqui, né? Ela amou. Ela é muito divertida. Eu tenho até que marcar uma live com ela, que ela é muito engraçada. E agora ela estava indo para Cork. Ela estava lá já na Europa. Ela estava em Amsterdã, que ela foi passear antes, mas ela teve que voltar por causa da pandemia. E aí ela tá em stand-by para ir para Cork. Ó, ela tá chamando a gente para ir com ela. Vamos. Vamos, Márcia, vamos todo mundo. E aí, qual que é o próximo país? Então, falamos de Malta. Canadá e Irlanda já. Malta. Ó, Malta. destino. Ah, aí sim, hein? Vamos ver se depois eu vou ganhar umazinha, né? Vai que eu vou fazer também o intercâmbio. Tá certo. Ó, falando de Malta, como eu falei que teriam 2 opções aí mais econômicas, eu falei que Irlanda era uma, Malta é a segunda. Eu acho Malta mais barata que a Irlanda, tá? Porque, claro, que vai depender qual escola você vai pegar, qual programa, mas a Malta, o grande tchan da questão
é que a acomodação em Malta é muito barata. Então você consegue ficar muito tempo, porque na Irlanda normalmente o aluno vai com curso para o tempo inteiro, mas só pega umas 2, 4 semanas de acomodação para ter essa segurança inicial e depois de lá ela aluga uma coisa mais barata. Malta não, vale a pena você já sair daqui com 6 meses, 8 meses, 1 ano, com a acomodação toda comprada, se você for ficar esse tempo, porque a própria acomodação da escola é muito barata, porque as escolas lá normalmente não terceirizam a acomodação, elas são donas das próprias acomodações, então acaba que fica um valor assim, muito, muito mais baixo. Falando de Malta... Tá colocando... Desculpa, a Márcia colocou ali, ó, Malta é maravilhoso. Olha, é maravilhoso mesmo, um país assim, sensacional. Então assim, Malta é no Mediterrâneo, né? Para quem não sabe, fica perto da Itália, é Europa. Gente, Malta fala inglês? Fala inglês. Todos os países que a gente está falando aqui, inglês é língua oficial. Pode acontecer de ter uma outra língua oficial também, né? Tipo Canadá, né? Tem francês e inglês, mas o inglês é uma língua oficial sim. Então Malta, mesma coisa. Em maio de 2018, mais ou menos não, né? Em maio de 2018 eles começaram a fazer esse programa de trabalho e estudo, ele é bem recente, né? Porque faltava pessoa para trabalhar em Malta. Então eles estavam assim, com demanda exacerbada, estava sobrando emprego, vamos jogar para os estudantes. Então isso é maravilhoso, porque abriu mais uma opção em Malta. Mas Malta precisa de alguns detalhes assim que tem umas regras bem diferentes. Então assim, primeira coisa que é muito diferente a partir de 16 anos você já pode trabalhar lá em Malta, que normalmente é 18 nos outros países. Lá, se você tiver um adolescente que está te enchendo o saco, você quer despachar ele com 16 manda anos, para lá. Você já manda para Malta e bota ele para trabalhar lá. Então, já é possível. Outra coisa, como é que funciona em Malta? Quando você passa de 3 meses estudando lá, né, 90 dias... Se você pode ficar, assim como o acordo de Schengen em geral, né, que são os países da Europa aí comuns, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Malta também, você pode ficar até 90 dias, né, sem precisar de visto. É só ir mesmo, carimba o passaporte lá na imigração e entra. Então você pode estudar inglês em Malta até 90 dias. Se você passar de 90 dias, aí você vai precisar tirar um visto de estudante, certo? Beleza. O visto de estudante, ele demora mais ou menos umas 4 semanas para ficar pronto. Você já tira de lá. Não tem como tirar o visto de estudante aqui, porque não tem uma representação do consulado maltês aqui que faça isso, né? Então, e aí o seu visto de estudante vai vir com prazo de acordo com o seu tempo de estudo. Se você contratou um curso de 8 meses, vai ser um visto de 8 meses. Se for um curso de 10, vai ser de 10, 1 ano, 1 ano. É até, no máximo, 1 ano. Beleza. Depois que você pediu essa extensão, aí tá. Então, eu fui aqui para estudar, vou pegar um exemplo. Vou aqui para estudar 8 meses. Então, quando eu chego lá, eu só posso estudar 3 de cara. Então, o que a gente faz na ETC? A gente desmembra a carta, tá, da pessoa, como se ela fosse fazer 2 cursos. A gente faz uma carta fictícia de 3 meses de estudo e uma carta para o período inteiro. Por que uma carta fictícia? A imigração, como não tem essa relação com o Brasil, às vezes eles ficam confusos quando o aluno chega lá para uma carta de 8 meses sem visto. Como que você tem 8 meses e não tem visto? Se precisa. Porque não tem como fazer no Brasil. Então, o aluno ele passa na imigração com a carta de 3 meses, como se fosse só estudar 3 meses. Quando ele chega lá, depois do 14º dia, ele pega essa carta de 8, que ele vai estar lá dentro já. Aí sim ele leva para tirar o visto de estudante a carta de 8. Lá dentro já, entendeu? Na imigração com a de 3, lá dentro ele usa a de 8. Pediu esse visto 4 semaninhas aí para ficar pronto, então tem que tirar o visto de estudante logo. Não é para demorar, porque ele demora, tá? Não é para enrolar aí. Chegou, 14 dias, a partir disso você já tira seu visto de estudante. Quando o visto de estudante chega para você, aí que você vai tirar a permissão de trabalho, tá? Lembrando que a permissão de trabalho, ela é vinculada ao empregador em Malta. O que significa isso? Igual Irlanda. Irlanda lá você tirou, né, o carteirinha, você trabalha onde você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser. Canadá, a mesma coisa. Malta, não. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui contratado pelo Hard Rock Café. Então, meu visto de trabalho, minha permissão de trabalho está vinculada ao Hard Rock Café. Se por algum motivo depois eu sair do Hard Rock Café, eu tenho que tirar outra permissão de trabalho, vinculada ao novo empregador.
Então tem essa regrinha aí que é meio chata. Lembrando que a permissão de trabalho você só pode tirar depois que já tiver o emprego certo. Não é igual nos outros que você tem uma permissão de trabalho em aberto, conseguiu o emprego, conseguiu. Não, lá em Malta você tira, entra só para estudar, tira o visto de estudante, né? Muda de turismo para estudante, depois tira a permissão de trabalho já com o empregador, para o emprego que você vai fazer. Aí você pode trabalhar até 1 ano e depois você pode renovar. E se você for passar de 1 ano, você tem que pedir uma permissão, uma extensão para residência permanente, mas é possível. A gente tem vários alunos lá que já moram em Malta, já estão trabalhando assim. Tem a Kevin, que ela tá, tipo assim, ela foi com aquele medinho, né? Malta é tão pequeno, será que eu fico 6 meses? Ela já está uns 3 anos lá. Nossa. Então, assim, desde que começou o programa até hoje, eu acho que ela foi nossa primeira que a gente mandou, que ainda não tinha muito como ter um feedback. Hoje não, né? A gente já mandou vários para poder fazer trabalho, né? Porque abriu recente. Então, assim, super legal. Aí, o que acontece em Malta? Eu falei que é vinculado ao empregador, esse é um ponto negativo, né? O visto, a permissão de trabalho, ela demora mais ou menos aí umas 6 semanas para sair. Então, também demora um tempinho. Lembrando que você não pode trabalhar ainda. Você só pode trabalhar depois, na 13ª semana. Depois que passar disso. Enquanto você está nesses 3 meses aí de estudo, não pode trabalhar. Não é legal trabalhar. Legal que eu falo de legalidade. Você tem que se manter nesse período aí. Mas, vou te dizer que, tipo assim, de verdade, um curso mais ou menos de 6 meses em Malta no chutômetro, 6 meses de curso, mais 6 meses de acomodação. Então a pessoa já tá onde morar. E quando eu falo acomodação, ela tem tudo, né? Tem cozinha, geladeira, tem tudo. Fica tipo assim, 20 mil reais, 20 e poucos mil reais. Nossa. Então a pessoa pode ficar 6 meses lá já com acomodação. 20 mil reais se você faz, você que trabalha com turismo, você sabe. Você faz um pacote aí pra, sei lá, para uma lua de mel na Tailândia, a pessoa passar 7 dias, dá 15 mil reais. Já foi embora tudo. Exatamente. Então, assim, é muito, muito, muito acessível. Você não pode trabalhar, né, só a partir da 13ª semana, mas você pode aproveitar esse tempo para ir procurando emprego, né? Você já pode ir sondando aí o empregador para quando o tempo poder, você já vai lá com ele e tira a permissão de trabalho. Lembrando que para Malta, o curso ele tem que ter, igual a Irlanda aí, que eu esqueci de mencionar, você tem que fazer um curso de, no mínimo, 15 horas por semana. Então, se você olhar um curso assim, eu achei um curso de inglês aqui de 7 horas semanais. Não pode trabalhar, não. Nem no da Irlanda. Vai poder só estudar inglês e ponto, e ficando lá como turista, tá? E aí, em Malta, você pode trabalhar 20 horas semanais durante o período todo lá. Lá você não vai ter essas férias, né? Porque você sempre vai estar estudando. Então, é sempre 20 horas semanais enquanto estiver lá. Um pontinho negativo em Malta é assim, que comparado com todos esses que a gente vai falar, Malta tem um salário mínimo muito baixo. É 4,60 euros a hora. Porém, também tem um custo de vida mais baixo. Então, é relativo, né? Ganha-se menos trabalhando lá mas em compensação, você também gasta muito menos. Malta é 1000 vezes mais barato, por exemplo, que qualquer país da Europa aí, desses comuns, ou Austrália, Canadá, é muito, muito mais barato se manter lá. Você faz tudo a pé, você não gasta nada. É muito barato de verdade, assim. Então, com esse salário dá para se manter, né? Então, eu diria, Malta é pela experiência. Se a pessoa falar que ela vai se manter só trabalho, porque lá como você não pode trabalhar 40 horas, eu sou meio receoso de falar que a pessoa consegue se manter totalmente. Talvez é mais para, tipo assim, ajudar ela a manter-se durante o intercâmbio pela experiência. Depois que ela renovar, tirar uma residência permanente, aí a história muda. Mas enquanto ela estiver ali só nas 20 horas do visto de estudante de inglês, eu não acho que dá para se manter total. Dá para metade. Se ela tivesse 40 horas semanais, ela conseguiria se manter sim, com certeza. Mas aí ela vai... Porque ela vai ter que pagar acomodação, né? Você tem que tirar o visto com a acomodação toda paga. Ou mostrando que tem condição de pagar, guardar esse dinheiro para mostrar que você tem condição de pagar a acomodação por esse tempo que você vai ficar. Então, não é tão... Não é, nossa, desbanjando dinheiro. Não. Ali vai ficar um pouquinho mais apertado. Mas para quem quer, por exemplo, ficar 1 ano fora. Tem muito país que você fica 1 ano fora. Por exemplo, quero estudar 1 ano nos Estados Unidos. Você não pode trabalhar.
Lá não, lá você vai poder trabalhar, então vai ajudar pelo menos, é tipo aquele negócio, tipo assim, um adolescente, o pai paga o intercâmbio, ele se mantém. Tipo assim, paga o intercâmbio, acomodação, ele lá paga os passeios, ele paga a comida, paga o transporte, tudo. Então, assim, dá para viver, não dá para se manter como comprando tudo, assim, né? E pode renovar também, como eu falei no final, aí para uma residência permanente, mas é um tópico muito mais elevado. Bom, vamos para o próximo. O que você me manda aí? E a nossa Austrália? Eu gosto da Austrália, hein? É fácil? Gostamos. Então, em Vitória, a Austrália é o queridinho de todo mundo da agência. A gente ama, é apaixonado. Eu tenho que começar essa resposta, infelizmente não. Não é fácil. Não que não é fácil, eu vou tentar desmistificar. Mas eu digo que a Austrália não é para todo mundo, né? Não com preconceito, você não merece a Austrália. Mas para evitar a frustração de, tipo assim, você vê que a pessoa não tem perfil da Austrália e ela vai tentar o visto mesmo assim e vai perder um dinheirão. Então, às vezes, é melhor ela migrar para outro país para ela mesma não se frustrar, né? A não ser que seja o sonho de vida dela arriscar para a Austrália, aí vai fundo. Então, vou explicar um pouquinho da Austrália. Desde 1º de julho, aconteceram algumas mudanças aí no visto australiano. Uma boa e uma não tanto. A mudança boa é o seguinte, a pessoa que vai lá para o Brasil, ele tipo subiu um ranking a Austrália, ela tipo classifica os países, tipo de bom para ruim. E o Brasil, ele aumentou um nívelzinho nessa escada. Ou seja, eles consideraram o Brasil um país um pouco melhor para quem quer ir para lá. Então, o Brasil começou a ser um pouco melhor visto. Facilitou um pouco a análise dos brasileiros. Viu-se que o Brasil não é um país de tanto risco, né, das pessoas irem para migrar, irem refugiadas, tipo assim. Então, ele ganhou esse pontinho. O problema é que, junto com isso, também eles criaram notas para as escolas de intercâmbio e para as agências de intercâmbio. E com isso, como assim? Eu vou tentar ir para a Austrália. Fechei lá com a ETC e com a escola ILSC, uma escola que a gente trabalha aí aleatória, que eu peguei o nome. Tá. Eu tive o visto negado, eu não tenho perfil nenhum, eles me negaram visto. Eu perco ponto perante a imigração australiana, a ETC, e a ILSC também. Então, como as escolas elas estão sendo avaliadas pela imigração, do perfil dos alunos que elas mandam, quantos vistos negados elas tiveram ou não, acabou que as escolas também ficaram um pouco mais rigorosas para aceitar um aluno. Não é só igual às outras, pagou, matriculou, fez aí a matrícula e bora, e tira o visto. Não. Às vezes tem escola que a gente trabalha que ela não aceita o aluno que a gente quer mandar. O aluno tem o dinheiro, ele quer pagar, a escola não aceita. Porque o que acontece? Qual que é a palavra-chave da Austrália? Estudante, 2 palavras eu falar, né? Estudante genuíno, é genuíno a palavra. Então, assim, eles têm que entender que aquela pessoa realmente é um estudante genuíno. Ela não está querendo ir para a Austrália para migrar como primeiro foco. Ela não está indo para a Austrália para trabalhar. Eles querem entender que você está indo para a Austrália para estudar, vai aproveitar para trabalhar, para se manter e vai voltar para o Brasil no final. Então, se eles não sentirem essa segurança em você, como assim? Por exemplo, lá às vezes eles exigem que você, tipo assim, algumas escolas exigem que você... Isso assim, tá, gente? Essa escola é mais chata. Normalmente a escola que é mais chata também é a melhor escola. Ela também... Porque aí, se ela é mais chata, já significa que ela é uma escola melhor para o seu visto ser aprovado. Às vezes a pessoa quer pegar ali a escola mais ralé, mais baratinha, e às vezes o visto é negado justamente pela escola da escola, porque é meio que fosse uma porta de visto. Então, se a escola às vezes é um pouco mais cara, ela também mostra que tem mais qualidade. Às vezes ela pode pedir para você escrever uma carta, qual a sua intenção de ir para a Austrália, como você vai fazer com o estudo depois, na hora que você voltar. Então, nessas nuances, às vezes eles captam alguma incoerência ou alguma coisa que eles não gostaram do seu perfil e não te aceitam nem na escola, entendeu? Então a gente sempre faz esse cálculo de risco se for para a Austrália por essa questão. Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? É muito fácil, eu só tô falando assim porque a gente tem que trabalhar com a verdade, né? Para não fazer também nosso cliente perder o dinheiro à toa, sendo que ele tem como ter uma experiência tão boa quanto em outro país, sem passar por essa frustração,
essa perda de dinheiro, que eu vou explicar o porquê de dinheiro. Então, assim, falei da nota, como funciona a regra da Austrália. Se o estudante... eu quero estudar 2 meses na Austrália. Beleza, vai estudar inglês 2 meses na Austrália, vai tirar um visto de turista e vai estudar. Para poder trabalhar, tem que passar de 14 semanas. Então, acima de 14 semanas de estudo, que dá mais ou menos 3 meses e meio, a pessoa já ganha permissão para trabalhar na Austrália. E aí serve tanto para curso de inglês, quanto para cursos profissionalizantes, que a gente chama de VET, que são muito, muito baratos. Tem curso assim de 1 ano, sei, $3.000 australianos, que é mais barato que... E aí você estuda marketing, business, negócios, né? Tem muita, muita coisa mesmo. Então você vai lá e tem essa opção. E aí o que acontece? Você tem que fazer um curso de no mínimo 20 horas semanais. Lembra, eu falei em Malta e na Irlanda que eram 15. Aqui na Austrália já muda. A pessoa, tá vendo? Eles querem estudante mesmo. Então ela tem que estudar no mínimo 20 horas por semana e acima de 14 semanas para poder estudar, trabalhar, né? Como que funciona o trabalho? Enquanto ela estiver estudando, ela vai poder trabalhar meio período, 20 horas semanais. Sempre é meio período enquanto estuda, né, na maioria dos países. Quando ela pega férias, aí ela pode dobrar e trabalhar 40 horas semanais. A Austrália, quando você vai tirar um visto para a Austrália de estudante, o que acontece? Eles costumam dar no final uma bainha, uma gordurinha, que se chama Grace Period, que é para você ficar um pouquinho mais na Austrália, que pra gente falar, ai que legal, eles deram já uma bordinha no meu visto. Na verdade, é só para você gastar todo o seu dinheiro ali. Se você fez algum dinheiro que sobrou, você gasta lá no Gasta lá mesmo. passear. Gasta lá mesmo, exatamente. Você não é obrigado a ficar, pode voltar para o Brasil, pode aproveitar esse Grace Period para viajar pela Austrália, como tem muita gente que faz, ou pode aproveitar esse Grace Period para dobrar a carga de trabalho e trabalhar aí full time. Então também é uma opção. Também pode renovar, tá? Só que na Austrália tem uma observação. Eu nem anotei aqui, mas eu lembrei agora. Na Austrália tem uma observação. A gente indica sempre que a pessoa já faça o visto para a Austrália para o tempo que ela quer ficar mesmo. Então, por exemplo, quero ficar na Austrália 8 meses, mas eu vou fechar esse aqui só de 14 semanas, depois de lá eu prorrogo. Um risco. Não que não possa. Pode estender lá? Pode. Só que a Austrália tem uma coisa chamada No Further Stay, que significa o quê? Não pode ficar mais. Não pode prorrogar. Alguns vistos eu nunca vi na minha frente, mas existe. Eu nunca peguei um na minha frente, vi de um cliente meu. Mas às vezes você pode ganhar um visto para a Austrália que venha com esse carimbo do No Further... Carimbo não, né? Porque o visto da Austrália é eletrônico. Mas pode vir com essa observação do No Further Stay. O que significa isso? Você vai poder estudar na Austrália só esse período e não vai poder prorrogar. Aí já pensou? Você queria ficar 8 meses, fechou só para 14 semanas? Só vai poder ficar 14 semanas. Então tem que tomar muito cuidado aí. A Austrália... eu falei da carga horária, né? Tem que ser o visto de estudante para poder trabalhar. Um problema, a Austrália tem algumas questõezinhas aí que deixam um pouquinho mais burocrático, que eu não gosto tanto. Do processo, né? Não do intercâmbio. Primeira coisa, quando você vai tirar o visto da Austrália, o visto da Austrália é um visto um pouquinho mais salgado, tá? A gente faz esses vistos, né? Você também faz alguns vistos aí, eu acredito, né? Eu vi até na bio de vocês, né? Vocês fazem visto. Então, o visto da Austrália, ele é um visto mais salgadinho. Então, assim, o de estudante, né? Você tem que ter também um exame, um raio-x do seu tórax, você tem que fazer um exame. E esse exame... Gente, visto de turista, não. Vai passear na Austrália lá com a Andressa, ela vai fazer um pacote para você. Ela vai fazer um pacote para você estudar intercâmbio só até 3 meses. Aí, não. Para esse de trabalho que a gente está falando, vai precisar do raio-x do tórax. E qual que é o problema pra gente, Vitória / Guarapari? Tem que ser um médico conveniado com o consulado canadense, com a embaixada canadense. Não temos nenhum no Espírito Santo. Então a gente tem que viajar para Belo Horizonte, para o Rio, para São Paulo, para fazer esse exame do raio-x do tórax, e é com o médico de lá. Então acaba que fica mais oneroso também, né? Um custinho a mais, tem que ter uma viagem aí, a pessoa tem que saber de tudo que engloba. E aí para a Austrália, uma outra regrinha, é que a pessoa tem que ter um seguro, igual da Irlanda, que eu falei, um seguro do governo. Na Austrália também tem um seguro do governo, que é o OSHC, né, que a gente chama, que é para a pessoa poder acessar a saúde pública da Austrália. Ela também tem que pagar uma taxinha. Aí, diferente do da Irlanda, porque a Irlanda é um pacotão, é sempre assim, quero trabalhar na Irlanda, pacote de 8 meses, 6 mais 2, 6 de estudo, 2 de férias, né, com trabalho dobrado.
Na Austrália, não. Eu quero estudar 14, 15, 16. Você que monta quantas semanas você quer estudar, né? Não é um pacote fechado igual o da Irlanda. A Irlanda é o único que tem um pacote fechado, assim. Ah, mas eu queria estudar 7 com 3 trabalhos. Não existe. É o pacote já programado para o trabalho-estudo, que é dessa forma. E aí, um ponto negativo da Austrália é que a Austrália, muitas escolas, dependendo do curso que você for fazer, você já tem que pagar tudo antes de tirar o visto. Então, por exemplo, na maioria dos países você paga a entrada, na maioria não, praticamente todos, você paga a entrada para a ETC, né? E aí, no caso, aí, se for para vocês. E aí, o que acontece? Quando você paga a entrada, a gente manda a entrada para a escola e aí a escola já manda para a gente a carta do curso. Com essa carta do curso, o aluno pode ir lá feliz tirar o visto. A Austrália só libera, eles têm um documento, né, que a gente chama de COI. E aí eles só liberam esse documento depois que o aluno quitou todo o programa. Então o aluno tem que quitar todo o programa, ganha a carta, aí que vai tirar o visto. Aí se o visto for negado, não quer dizer que a escola não vai reembolsar. Mas esse dinheiro vai ter que voltar lá da Austrália, pode demorar uns 90 dias, pode vir num câmbio diferente. Se você mandou num dia num câmbio, voltou no outro, o reembolso vai ser diferente. Então, por isso que eu falei que a Austrália não é para todo mundo. Você tem que pisar ali na Austrália, assim, pisando em ovos, ver se você tá mesmo querendo, é aquilo ali que você acha que vale para você, que você tem todas essas condições. Eles também precisam de uma comprovação financeira um pouco alta, em torno de uns 1.600, 1.700 dólares australianos por mês em conta. Então, se eu quiser ficar um ano na Austrália, eu tenho que mostrar que eu tenho 1.700 dólares vezes 12 meses. 12. Isso, na conta, tá? Sim. Então, tem algumas regrinhas aí que fica um pouco mais oneroso, mas aí, assim, chegou na Austrália, é isso aí que você quer? Tem condições? Gente, a Austrália é o paraíso. A Austrália tem o maior salário mínimo do mundo, é o salário mínimo mais alto do mundo. Então, assim... E você já foi lá? Todos esses que a gente conversou aí, eu já dei um pitaco. Ô, sonho! Ai, meu Deus, virei aqui a câmera. Opa! Até se você... Ficou até Já fui pra Austrália, assim, eu tenho até um negocinho de Sydney aqui na minha estante, porque eu tô em home office, né? Então não trouxe tudo, mas isso é um negócio do Nemo lá da Austrália. Então, assim, a gente... Lá o salário mínimo é o maior do mundo, tá? Cerca de 19, 20 dólares aí a hora, dólares australianos. É muito, muito isso, gente. É muito, muito, muito. E aí... É uma cidade, se você for para uma cidade, lembrando que eu estou falando de Austrália, então a pessoa pode fazer o programa dela de intercâmbio em Sydney, Melbourne, Brisbane, igual eu falei das cidades da Irlanda, ela não necessariamente tem que ir para um grande polo. Lembrando que não é capital, tá? Sydney não é a capital da Austrália, a capital da Austrália é Canberra. Então, esqueçam essa Sydney, capital da Austrália, que não é. Então, você pode viajar aí você pode estudar em vários lugares e pegar cidades também, por exemplo, Gold Coast, que é no litoral, que tem um custo muito mais barato que Sydney, ganha-se bem e por mais que seja um pouco mais caro a Austrália, mas você também vai ter um salário aí que é correspondente ao custo de vida. Vamos pular para dar tempo. Pode falar. E ela aceita para a família, que a Vanessa está perguntando se aceita, qual que você indicaria para a família. Sim, eu particularmente... E a criança de 5 anos. Certo. É claro que quando é família, a gente tem que fazer uma análise muito profunda do perfil, né? Mas, assim, Austrália é uma boa opção, Nova Zelândia é uma boa opção e Canadá é uma boa opção. Eu indico mais o Canadá, talvez, mas esses três são bem opção. A gente tem que conhecer o perfil da família, se eles querem matricular a filha numa creche, se não quer, se quer um estudar e o outro trabalhar, cada um vai ter uma regrinha. Então, para a gente fazer essa análise mais completa, teria que analisar o perfil da família. Mas, assim, falando sem conhecimento de causa aí deles, Canadá, Austrália e Nova Zelândia são as melhores aí opções para ir em família, se a pessoa quiser. Para fazer intercâmbio e estudar inglês, qualquer país. Agora, para ir fazer intercâmbio e querer morar, talvez ficar e migrar, esses três aí que eu falei são melhores opções. Então, mais condições para famílias. Às vezes tem visto de cônjuge, um pode só estudar e o outro ficar trabalhando full time, que é o caso do Canadá. Então, tem opções aí bem interessantes. Depois dessa família, você me passa o contato se for daí e a gente conversa direitinho a respeito deles.
Tá, joia. Vamos para o próximo, então, antes que acabe aqui. Depois Vamos a à gente... Nova Zelândia, então. Beleza. Vou fazer Nova Zelândia bem rapidinho, que a gente tem 3 países, né? Então, Nova Zelândia, a mesma regra da Austrália, a partir de 14 semanas de estudo, pode aí pedir o visto com a permissão de trabalho, visto de estudante. Também tem que estudar no mínimo 20 horas semanais. A diferença da Nova Zelândia é que antes você tinha que fazer uma prova para poder fazer esse programa, né? Um IELTS, um TOEFL, uma certificação. Porém, mudou a regra, não precisa mais, só que nem todas as escolas têm direito a poder trabalhar. Então, tipo assim, vi uma escola muito baratinha na Nova Zelândia, me matriculei. Se ferrou porque você não vai poder trabalhar. Então, toma cuidado. Tem que ser uma escola de nível 1. Lá, na Nova Zelândia, as escolas têm níveis diferentes. Então, só a escola de nível 1 pode dar essa permissão de trabalho aí para os seus alunos. Isso. E assim, por isso que é muito importante contratar uma agência, gente. Não é baboseira. Teve aluno que já contratou escola que, inclusive, caiu de nível. A pessoa ficou de cara. Aí depois veio na agência, olha só, eu contratei uma escola. Falar, agora eu vou tentar te ajudar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, porque a gente sabe como é que funciona a escola por trás, o background, se ela é uma escola que está ruim das pernas, se ela não é, se ela é uma escola que funciona bem, que é de muitos anos. Então, toma cuidado. A escola era, tipo assim, uma rede gigante e caiu um nível. Agora ela não pode mais emitir o visto de trabalho. Então, é um problema aí, né? Então, eu falei, 20 horas. Lá pode trabalhar meio período enquanto você estuda, né? Tem essas 20 horas semanais para você trabalhar enquanto você faz o curso de inglês. Lá, assim como na Austrália, que eu falei que tem os cursos profissionalizantes também, não precisa ser só inglês que a pessoa estuda, na Nova Zelândia também tem. Tem uns diplomas que a gente chama. Então, a pessoa quer estudar culinária, finanças, tem vários cursos que dão também direito aí a poder trabalhar e estudar. Lembrando que quanto maior o nível da pessoa, mais o leque dela abre, tá? Os diplomas que são mais simples têm umas áreas um pouco mais restritas. Quando você tem inglês melhor aí, você consegue ir para uns diplomas um pouco melhores e até fazer o caminho da graduação inteiro na Nova Zelândia, quem sabe que vale muito a pena. Nova Zelândia também tem que comprovar, né, para o visto, todo visto tem que comprovar, né? Só que aqui já cai a mais ou menos $1.200 neozelandeses, que vale menos que o da Austrália, é mais barato que o da Austrália, mais barato que o americano, mais barato que o canadense. O dólar mais barato desse aqui é o da Nova Zelândia. Então, fica um custo menor, né? E a diferença aí do visto é que eu falei que lá na Austrália você tinha que ter um seguro governamental, que é o OSHC, para tirar o visto de estudante. Na Nova Zelândia não precisa. Você vai ser obrigado a ter um seguro, sim, só que aí você pode fazer um seguro em aberto, né? Desses parceiros aí que a gente trabalha, de várias seguradoras privadas, você pode fazer para os seus clientes aí um seguro desses tranquilo, não precisa ser o do governo, entendeu? Aí você pode fazer um seguro privado da sua preferência para o aluno embarcar. E a remuneração média aí na Nova Zelândia é $17 neozelandeses por mês aí, mais ou menos. E também tem várias cidades que a pessoa pode estudar, né? Tem Auckland, tem Christchurch, tem Wellington, não precisa também ser só na capital. Gente, Auckland não é a capital da Nova Zelândia. A capital da Nova Zelândia é Wellington. Então, toma cuidado aí também com essa gafe. Penúltimo, depois a gente volta só para dar tempo. Qual o penúltimo, André? Vamos à França. Vamos mudar um pouco de idioma, então vamos falar francês. Gente... Eu adoro francês, tá? Maravilhoso, né? Chique. Francês. Amo. Então esse é para você. Então, o programa da França, ele começou em 2018, ele é super recente. O que acontece? Ele serve para pessoas... Eu tô assim, na beira. Ele serve para pessoas, infelizmente, só de 18 a 30 anos. Não dá para sair dessa faixa etária. Tem 31. Eu tô no último ano, é esse ou não? Então, se você tiver 30 anos no máximo, de 18 a 30, você pode pedir um visto chamado Work Holiday Visa, que é um visto novo aí da França, que te dá direito a ficar 1 ano na França, fazendo o que você quiser. Só não pode ser preso, né? Mas você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ficar de férias 1 ano, você que sabe. Tirou esse visto, tem que tomar cuidado, só são 300 vagas por ano no Brasil, então são pouquíssimos que são distribuídos. Ele ainda é muito novo, então ele é novidade, as pessoas ainda conseguem com certa facilidade, mas está cada vez se tornando mais popular, né? Então vai ficando mais difícil. Não tem na melhor idade? Para melhor idade?
Não para desse formato, né? Não desse formato. E aí, o que acontece? Você já solicita o visto do Brasil, então você já sai daqui com tudo certo. É super prático o visto, sem brincadeira, é bem prático. Solicita tudo daqui, já consegue ir para lá para ficar 1 ano trabalhando aí, se você quiser. Qual que é o grande lance? Eu falei 1 ano trabalhando. O que significa? Full time. Você pode trabalhar 40 horas semanais. Então, vai ser euro assim na sua conta. Você consegue se manter na França esse 1 ano tranquilo. Probleminha, tem que falar um pouco de francês. Porque também não é qualquer um que pode ir com qualquer nível de francês, não. Porque eles exigem que você tenha algum nível de francês, porque na hora do visto vai precisar. Exatamente. Tem uma cisão, tem um plus aí. Você pode tirar esse Work Holiday Visa, mas qual que é um grande barato de você contratar um intercâmbio vinculado ao Work Holiday Visa? Que é estudar um pouquinho de francês lá. Primeiro que você pode não ter o nível de francês e precisar desse nível de francês. Só que o que acontece? Quando você faz um intercâmbio de escola junto com o Work Holiday Visa, a escola arranja um emprego para você. Então você não precisa caçar um emprego. E o que eu estou falando? Normalmente emprego de intercâmbio é um pouco mais tranquilo, razoável, às vezes uma lanchonete, uma cafeteria. Eu já tive casos aqui na agência que trabalharam como guia turístico na Torre Eiffel, trabalharam dentro da Galeria Lafayette, então, assim, loja de roupa. Então, assim, eles arrumam uns empregos bem, bem bacanas. Você consegue sustentar aí com emprego tranquilo. Só que esse visto só pode ser pedido uma vez na vida. Teve 1 ano, acabou. Não pode pedir esse visto de novo. Você pode depois sair e voltar para a França para estudar francês, fazer outra coisa, talvez conseguir um trabalho de um contrato de emprego com uma corporação, mas não pode estender esse visto, não. É 1 ano e ponto, tá? Tem que comprovar 2.500 euros, é tipo da Irlanda, né, para poder na conta, para poder tirar o visto, e comprovar que você tem também renda para pagar a passagem, tá? O salário mínimo aí é mais ou menos 1.521 euros por mês. Então dá para se sustentar tranquilo. Até em Paris, que é a cidade aí mais cara, dá para se sustentar de boa com esse valor. Então é um programa muito, muito legal. A gente já teve várias pessoas que foram, tem alguns que estão para ir ainda, né? E assim, é um programa que funciona maravilhosamente bem, tá fresquinho, mas funciona. Porque eu até não botei um aqui da Espanha, que é um programa também que tem, mas que eu não tô 100% com ele ainda, que ele funciona 100%. Então eu não ofereço o que eu não acredito tão bem, entendeu? Eu gosto que as coisas estejam bem redondinha para a pessoa tá lá e ficar perfeito. Eu já até vendi esse da Espanha, mas a partir do momento que o governo espanhol começou a ficar com as coisas estranhas, a gente dá um break, dá um passo para trás e oferece o que realmente a gente sabe que é o melhor para o nosso cliente, que ele não vai ter dor de cabeça chegando lá, né? E para finalizar, último, para depois a gente ficar à vontade aí se der tempo. Dubai, né, Chiquérrimo? Muito bem, Dubai. Gente, o país aí é Emirados Árabes, mas aí eu botei a cidade, o Emirado no caso, porque é exclusivamente em Dubai que a gente tem essa possibilidade. Então, se você for um estudante internacional e tiver matriculado num curso de inglês por mais de 12 semanas, você pode trabalhar legalmente lá no país, tá? Pode trabalhar e até qual que é uma coisa de Dubai que tem muita gente que faz e que é massa. A carga horária de trabalho é ilimitada. Então, você trabalha quantas horas você quiser, tá? Você pode ter 2 empregos, 3 empregos. Você sabe, já viu, todo mundo odeia Everybody's Hate Chris. Meu marido tem 2 empregos. Então, você pode ter 2 empregos, 3 empregos. O que você achar, você faz. Gente, Dubai, fala inglês. Não é árabe que fala lá? Gente, Dubai é super, super, super internacionalizado. A população de Dubai majoritariamente, se eu não me engano, acho que é, sei lá, 70% internacional. São poucos Emirates lá. Então, o que acontece? Quando você vai lá, todo mundo fala inglês, sem brincadeira. Eu tenho até uma experiência própria para contar, que eu lembro que quando eu cheguei no shopping em Dubai, eu vi uma funcionária da limpeza dentro do shopping. E aí eu cheguei para ela falando assim, excuse me, do you speak English? Eu não tinha certeza se ela falava, né? Porque não é a língua do país específica, então eu fui perguntando. Ela olhou para mim com a cara de tipo assim, desprezo, falou assim, sure.
Tipo assim, é óbvio que eu falo inglês. Aí eu, ok, sorry. Aí eu pedi a informação que eu queria lá do shopping. Mas assim, todo mundo fala inglês naquele lugar. Então é super tranquilo. Que mais? O salário ele varia aí de $10 por hora até $30. Gente, vou ganhar $30? Se você for um engenheiro super bem capacitado e tiver top para conseguir uma coisa lá, sim. Mas não é todo mundo que vai ganhar $30, tá? Flutua aí. Dá mais ou menos um salário mínimo aí de 5 mil dirhams por mês. 5 mil dirhams é a moeda deles lá local. Fica mais ou menos 1,42 do real. Então, a moeda deles é um pouquinho mais valorizada, mas é só um pouquinho. É tipo 50 centavos quase mais valorizado. Então, tá quase pau a pau aí. E uma coisa muito boa de Dubai, a questão do visto, não precisa de comprovação financeira para tirar o visto, igual aos outros países. Então, já dá uma boa facilitada, ter o dinheiro ali do intercâmbio redondo e ponto, e vai. E, claro, né, uma segurança para você não achar um emprego de cara você não ir morar na rua, né? Porque ninguém quer isso. E a outra coisa também é que a escola mesmo já faz o visto para o aluno. Ela já faz todo o processo do visto do aluno. Então, dali mesmo da escola, o visto já está incluso e a escola mesmo faz. Porque lá em Dubai o visto sempre é ligado, seja à companhia aérea, ao hotel que você vai ficar, alguma instituição de Dubai mesmo. Então, já é vinculado à escola. A escola faz para você o visto e aí você está apto aí para ir e demora mais ou menos o visto aí para ficar pronto de 2 a 4 semanas depois que você quitou o seu programa. Então, não vou falar que é novidade, porque tem algum tempo, mas é uma novidade que ainda não chegou assim para o Brasil com muita força, igual aos outros países, né? Mas se eu falar que uns anos atrás Malta era novidade, hoje a gente vende muito o programa para Malta. Ficou muito comum. Então, é uma possibilidade. Andressa, temos 2 minutos. Acabei aqui. Tá. Você quer deixar algum recado para a gente finalizar? Foi ótimo. Então, tem a pergunta, com certeza. A pergunta aí da Vanessa, o Gustavo, o mínimo de tempo proveitoso para estudar indicaria quanto tempo? Tá. Isso é muito de acordo com a possibilidade de cada pessoa, obviamente, né? Mas eu costumo orientar que a pessoa fique para estudar pelo menos 1 mês. Se ela tem 3 meses, ótimo. Se ela tem 6 meses, perfeito. Então, assim, 1 mês no mínimo é o que eu acho legal, que dá para a pessoa começar a se desenvolver e dar um upgradezinho aí na língua, seja inglês, francês, alemão, dependente do idioma que ela quer estudar. A gente tem todas as línguas. Mas se ela puder ficar 3 meses, é um período muito, muito, muito legal. Porque aí quando você tá pegando, você não tem que ir embora, né? Você ainda continua lá. E o grande barato do intercâmbio é que, tipo assim, no intercâmbio você acorda no idioma, dorme no idioma, compra no idioma, televisão no idioma. Não é igual estar no Brasil, né? Por exemplo, você estuda no Brasil, você entra na sala de aula. Na hora que você saiu da sala de aula, já tá todo mundo falando português. Você vai na padaria, já tá falando português. Chega com a sua família, conversa em português. Então, pelos estudos, na média, quando você faz um intercâmbio de 1 mês, é equivalente a estudar no Brasil 1 ano, quase. Então, é muito, muito diferente, tá? Espero que eu tenha ajudado aí. Faltam 19 segundos, Andressa, muito, muito obrigado aí pelo convite. Podemos fazer várias outras, se quiser, sobre temas específicos. Quando passar, a gente vai para Guarapari, faz junto uma coisa aí, vai ser ótimo. Vamos fazer junto. E o pessoal que participou, agradeço a todos.